Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre protozoários. A gente vai falar sobre o reino protista na aula 6 da frente C. Bom, vamos para as características gerais. Nós vamos lembrar o conceito de protozoários. A gente já tinha falado sobre isso na classificação, sobre os reinos. Então, o reino protista engloba os protozoários. Pessoal, o que são protozoários mesmo? Protozoários são seres unicelulares, são seres eucariontes, são seres heterótrofos, são encontrados na natureza em todos os lugares, são encontrados na água, no solo, água doce, água salgada, no corpo de outros organismos. Enfim, né, os protozoários têm protozoários mais simples, mais complexos. E os protozoários, eles são classificados dentro de 6 filos. Para a importância em relação ao vestibular, nós vamos estudar 3 filos. Bom, nós vamos começar com o filo das amebas. O filo das amebas chama-se Sarcomastigófora, subfilo Sarcodina. Sarcodina significa que eles têm esses prolongamentos do citoplasma que são chamados de pseudópodes, são como falsos pés. Então a ameba se locomove através das projeções dos pseudópodes. É assim que ela rasteja nas águas, no ambiente onde ela é encontrada. Bom, em relação a um outro filo, é o Mastigófora. Nós vamos falar aqui dos protozoários que possuem flagelos. Esse é o Trypanosoma cruzi. É um protozoário flagelado, é um protozoário parasita, né, e possui o flagelo para sua locomoção. Bom, em relação aos protozoários que apresentam cílios ao redor da membrana plasmática para sua locomoção e também para a apreensão de alimentos, ele pertence ao filo Ciliófora ou Ciliata. Temos também o protozoário Plasmodium, que não apresenta nenhuma dessas organelas para locomoção. Ele não tem nem flagelo, nem pseudópodes e nem cílios. Ele é levado de um lugar para o outro por ondulação da sua própria célula. Ok? Muito bem, gente. Bom, um protozoário, como sendo um ser unicelular, ele tem que dar conta de realizar todas as funções vitais que ele necessita apenas utilizando-se de uma célula. Imagine, no nosso organismo, nós temos a união de muitas células para desempenhar uma função. E ele tem que dar conta de todas as funções essenciais para a sua sobrevivência. Nós vamos falar aqui como um protozoário se alimenta. Sendo heterótrofo, ele tem que consumir nutrientes do ambiente. Um protozoário se alimenta de outros protozoários menores do que ele ou de algas. Como ele faz isso? Ele faz por fagocitose, englobamento do alimento na sua célula. O alimento fica totalmente englobado dentro da célula e aí o lisossomo vem até esse vacúolo, né, dentro do qual ele se encontra, o alimento, digere esse alimento, todos os nutrientes favoráveis penetram no citoplasma da célula, os resíduos permanecem dentro de um vacúolo residual. Esse vacúolo residual funde-se com a membrana plasmática, liberando os restos para fora da célula. Vejam, o ato dele ingerir um alimento por englobamento chama-se fagocitose. Aqui você está vendo uma endocitose, uma ingestão. E quando ele expele os resíduos, você vê aqui o processo chamado de defecação celular, exocitose ou egestão. Então, percebam que a digestão desse protozoário é exclusivamente intracelular, uma vez que ele só tem uma célula, certo? Muito bem. O protozoário, também sendo um ser aeróbio, respira através da célula, por difusão simples. O oxigênio penetra através da membrana plasmática e o gás carbônico sai em sentido contrário. Então, são seres aeróbios, né, pessoal? Bom, em relação à osmorregulação, o que significa isso? Os protozoários de água doce são hipertônicos em relação ao rio. Justamente a água já está dizendo, água doce. Então, eles têm uma maior concentração em relação à água do rio onde eles se encontram. Qual o problema disso? O problema é que eles, sendo hipertônicos, eles vão absorver a água em excesso para dentro da sua célula. Correriam o risco de inchar e morrer. Então, o que acontece aqui? Eles possuem uma organela importante chamada vacúolo contrátil ou pulsátil, que vai se encher do excesso de água, contraindo e expelindo essa água para fora. Então, assim, eles resolvem o problema e sempre se ficam hipertônicos em relação ao rio. É um modo que eles são, né, adaptados para viver nesse ambiente de água doce.
ok? O que acontece com os protozoários marinhos? Os marinhos não possuem essa organela porque eles são isotônicos em relação ao ambiente. Então, sempre que você perceber a presença dessa bolsa chamada vacúolo contrátil ou pulsátil, é referente a protozoários de água doce. Bom, pessoal, também vamos falar um pouquinho sobre a reprodução desses protozoários. O protozoário se reproduz de forma assexuada. A principal maneira é a bipartição ou cisparidade ou divisão binária, como já estudamos na apostila 1, na frente C. Esse protozoário, antes da sua duplicação, ele duplica todo o seu patrimônio celular, inclusive o núcleo, como vocês observam, e aí finalmente a célula está pronta para se dividir em duas novas células. Esse processo gera clones, são indivíduos iguais à célula original, é uma reprodução de certa forma rápida, numa temperatura favorável, quente, aproximadamente aí, 25 graus, 30 graus, eles levam cerca de 20 minutos para fazer essa divisão binária. Então, vocês perceberam que os protozoários, por terem apenas uma única célula, eles fazem todas as suas funções vitais para a sua sobrevivência, como a gente acabou de ver. Ok? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os protozoários parasitas. Pessoal, tem muitos protozoários de vida livre, inofensivos, encontrados na natureza, mas existem alguns que causam doenças, que são as protozooses, e algumas de grande importância para nós e para o vestibular também. Então, nós vamos começar com a primeira protozoose chamada amebíase ou disenteria amebiana. Bom, então nós vamos explicar como que uma pessoa pode adquirir essa doença. Essa doença é causada pelo protozoário chamado Entamoeba histolítica. É um protozoário monóxeno. O que significa isso? Monóxeno é que esse protozoário só tem um hospedeiro, que somos nós. Como se dá a transmissão dessa doença? É você diretamente com a alimentação e com a água contaminada. Contaminada com o quê? Contaminada com cistos de amebas, com os cistos da Entamoeba histolítica. Então a pessoa ingere a água sem tratamento nenhum, as verduras mal lavadas, vai lá para o seu intestino, chegando no intestino grosso, as amebas saem de dentro dos cistos. O que são cistos, prof? Cistos são estruturas de proteção, de resistência para esses protozoários quando eles se encontram em condições desfavoráveis. Bom, mas dentro do intestino grosso, nesse ambiente super favorável a elas saem do cisto e acabam adquirindo a forma ativa que se chama trofozoítica. Nessa forma, as amebas começam a se bipartir, fazer a divisão binária, originando muitas amebas filhas. Essas amebas, elas vão invadir os tecidos da mucosa do intestino, se alimentando de sangue, de células e causando feridas com sangramento. Algumas amebas que já estão na porção inferior do intestino grosso voltam a fazer os seus cistos e saem junto com as fezes da pessoa doente, contaminando a natureza, e o ciclo então vai se repetir. As amebas no interior do organismo causam desconforto abdominal, diarreia, fezes moles, às vezes com sangue. Então, esses seriam os sintomas da amebíase ou disenteria amebiana. As amebas podem se tornar grave porque elas podem invadir a corrente sanguínea, atingindo o fígado, os pulmões, o cérebro, causando abscessos nesses órgãos e podendo levar a pessoa à morte. Então, quanto antes se fazer o diagnóstico e verificar que se trata de amebíase e procurar fazer o tratamento correto para essa parasitologia. Pessoal, então aqui encerramos a aula 6 da frente C e vamos para uma próxima aula. Aguardo vocês então.